E quem vem nos falar sobre a tirania grega, tirania clássica, e consequentemente sobre esse tirano, é o professor de História Antiga e Medieval da Uniban, oh, que inveja, no bom sentido, André Rodrigues. Bem-vindo, André. Prazer. Meu prazer, obrigado, querido, obrigado. Psistra, também foram fundo, né? Bom, eu fiz essa brincadeira, né, da tirania clássica, né, da tirania grega, mas eu não estabeleci exatamente a época, você vai dizer. Sim. A tirania na Grécia, ela tem um período, né, que os historiadores chamam de período arcaico. Ela desenvolveu-se entre o século VIII e o século VI, né, em várias cidades-estados que estavam se formando nesse período, na região da Grécia Antiga. Hoje a gente vai falar de Pisístrato e é uma figura singular quando a gente fala de tirania, porque hoje a gente olha com um pouco de preconceito, né? O nosso olhar sobre tirania atualmente é um olhar negativo, né? A gente acredita que todo tirano, ele age para um grupo específico da sociedade, que um tirano, ele é geralmente um déspota, um opressor, mas na Grécia Antiga não tem esse mesmo significado. Engraçado, porque... Não, o fato do próprio Pisístrato, você vai falar isso depois, né, que ele era amado pelo povo. Sim. Uma coisa maluca, né? Quem foi ele? Quem foi Pisístrato? Bom, Pisístrato, ele era da família de aristocratas, né? Ele fazia parte de um grupo social específico na Grécia, né? São os eupátridas, os bem-nascidos, né? Os aristocratas atenienses. E Pisístrato, ele tem essa origem, né? Essa origem aristocrática, mas também tem uma origem mitológica muito interessante, né, que forma a sua figura, o seu personagem. Pisístrato, ele mesmo se intitulava filho, ou melhor, descendente de um dos grandes reis que lutaram na Guerra de Troia, o rei Nestor, da cidade de Pilos, né? E aí nós temos essa figura, né, Pisístrato, então ele tem uma origem aristocrática e ao mesmo tempo mitológica. Enquanto você fala, as imagens vão se sucedendo, você está acompanhando, né? Mais clássico impossível, né? E o governo dele? Como é que foi que ele ascendeu ao poder? Quanto tempo durou? Como foi? Pisístrato, ele emerge na história da Grécia Antiga como uma figura um pouco singular. Ele se torna tirano num período muito conturbado, um período de crise social em Atenas, né? É sempre assim? É sempre assim. Geralmente essas figuras, elas têm todo um terreno favorável para que elas possam exercer o seu poder. E Pisístrato, ele teve toda essa ocasião, todo esse cenário. A Grécia vivia um momento de crises sociais gravíssimas, fortíssimas. Na verdade, os gregos estavam passando de um modelo aristocrático, pensando já na democracia, pensando em desenvolver um regime democrático, mas só que parece que não estavam ainda tão preparados, pelo menos as leituras que os arqueólogos fazem, que os historiadores fazem, ainda os gregos não estavam totalmente preparados para isso. Pisístrato e a tirania grega, ela surge nesse período de conflitos sociais. Para a gente ter uma ideia, a sociedade ateniense da época era formada por esses aristocratas, então são os detentores de terras e são aqueles que formulam as leis, aqueles que dominam a cena política, e de outro lado, um grupo específico que começa a ganhar muito status, né? Começa a crescer financeiramente, são a classe dos comerciantes atenienses. Atenas, ela está numa região muito privilegiada da Grécia, né? Ela está próxima à região costeira, né? Próxima ao mar Egeu, então ela se destacou muito no comércio nesse período. Então, os comerciantes começaram a ascender socialmente, a lucrar bastante com o comércio marítimo, e aí, logicamente, quando essa classe começa a escalar, né, socialmente falando, ela começa a querer participar da cena política. E aí que entra Pisístrato, né? Bom, isso entra em toda. A Revolução Francesa foi isso, tudo é assim, né? Verdade. A burguesia emergente quer fazer parte do governo, no caso da França, da corte, e acaba sambando todo mundo. Meu Deus do céu. Ele foi expulso de Atenas, né? Sim. Mas voltou. Voltou. É bom falar um pouquinho, então, assim, do governo de Pisístrato para a gente entender bem essa história. Ele foi expulso 2 vezes de Atenas, para a gente ter uma ideia. Pisístrato, ele se torna tirano no ano de 560 a.C., aproximadamente isso. Ele vai governar até 527 a.C., cerca de 33 anos. Mas não todo esse governo, ele não vai estar todo esse tempo, 31 anos, no poder, né? Ele vai governar cerca de 19 anos, porque ele foi expulso em 2 ocasiões. Ele consegue ascender ao poder porque ele faz toda na verdade, uma farsa, né, segundo alguns historiadores, que, na verdade, a Grécia apenas estava em guerra com outras cidades, como Megara, como outras cidades portuárias, né, que estavam, né, nessa região de Atenas, né, próximo a Atenas. E aí o Pisístrato, ele começa a perceber que ali está o momento para ele agir.
As classes sociais, como eu falei, os eupátridas e os comerciantes estavam em disputas políticas, e aí o Pisístrato ele faz toda uma história para ele conseguir tomar o poder, se tornar ali um tirano. Historiadores como Heródoto diz que ele se feriu o corpo, ele se feriu todinho, foi até a Acrópole, onde que era o lugar ali dos nobres, dos aristocratas discutir política, e ele simplesmente fala que foi atacado na guerra, que a cidade estava sendo invadida, que ele foi atacado, ele queria defender Atenas, e aí os aristocratas não percebem a artimanha de Pisístrato e dão uma guarda pessoal para ele. Com essa guarda pessoal, ele consegue tomar o poder e ali se instalar e governar durante muito tempo. André, quando a gente fala de Grécia Antiga, quando a gente fala a arte helênica vem à nossa cabeça, né? A gente pensa em um monte de coisas bonitas, todo o classicismo tem a sua origem lá, na Grécia Antiga, né? Nesse campo, o campo das artes, ele teve alguma importância, ajudou de alguma maneira? Eu acho que a importância maior de Pisístrato talvez seja na área das artes, né? No seu tempo como tirano, ele incentivou, por exemplo, a construção de pontes, de bibliotecas públicas, de anfiteatros, né? De grandes obras para o desenvolvimento de Atenas. E além disso, no tempo dele aconteceu a transcrição das maiores obras da literatura grega, né? Ilíada e Odisseia de Homero. Né? Então a gente, talvez no campo artístico, Pisístrato ele se destacou justamente por ser preocupado, né, com a cultura da Grécia naquele período, em divulgar o que os atenienses costumavam ler naquele tempo, a estudar naquele tempo. Então as obras Ilíada e Odisseia foram os grandes, né, atributos, né, quando a gente pensa no campo artístico. André, muito obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer muito a você, do fundo do coração. Este historiador bonitão que está conosco é o André Rodrigues, que é professor de História Antiga e Medieval da Uniban. Eu espero que você volte, que esteja conosco mais vezes.